Neste vídeo vamos estudar as buscas não informadas. Vimos em vídeos anteriores que podemos representar certos problemas através de um grafo e buscar por uma solução do problema explorando tal grafo a partir de um estado inicial até alcançar um estado final. Para isso, devemos manter uma fronteira formada pelos nós dos caminhos percorridos a partir do estado inicial e que ainda não tenham sido explorados. Conforme a busca prossegue, a fronteira avança sobre os nós não explorados até que um nó objetivo é encontrado. A maneira como a fronteira é construída define a estratégia de busca que está sendo utilizada. Veremos neste vídeo as chamadas buscas não informadas. Elas possuem este nome uma vez que utilizam somente informações disponíveis na definição do problema. As estratégias que veremos são as buscas em largura, profundidade, profundidade limitada, profundidade iterativa, custo uniforme e bidirecional. Na busca em largura, a fronteira é tratada como uma fila. Desta forma, à medida que os nós filhos de um determinado nó são gerados, eles entram numa fila. Veja a figura. Inicialmente temos o nó A, que está na fronteira. Ele é selecionado e seus filhos são gerados, primeiro B e depois C. Agora, a fila é formada por B e C, sendo B o primeiro elemento, ele é selecionado e seus filhos D e E são gerados e postos na fronteira. A fila fica então com C, D e E, e sendo C o primeiro elemento da fronteira, ele é selecionado para ser expandido. Uma das características da busca em largura é que os nós em um nível só são expandidos, quer dizer, têm seus filhos gerados, apenas depois de todos os nós do nível anterior terem sido expandidos. No nosso exemplo, os nós do nível 2 da árvore, D, E, F e G, só podem ser expandidos após os nós do nível 1, B e C, terem sido expandidos. Observe que a árvore precisa ser mantida em memória para que a busca seja realizada. Já na busca em profundidade, a fronteira é tratada como uma pilha. Assim, à medida que os nós vão sendo gerados, eles vão sendo empilhados. Isso faz com que o último dos nós a ser gerado seja o próximo nó ou o primeiro nó a ser expandido. Veja a figura. Aqui os nós foram gerados na seguinte ordem. Primeiro o nó C, depois o nó B. Estando B no topo da pilha, é ele que é selecionado na fronteira para ser expandido. Seus filhos são gerados na ordem ED. A pilha agora é formada por D, E e C, sendo D o seu topo. Diferente da busca em largura, na busca em profundidade, apenas o caminho que está sendo explorado permanece na memória. Uma vez que ele chega a um ponto onde não é mais possível continuar a exploração, este caminho é descartado e um novo caminho passa a ser explorado. Vamos fazer um exemplo usando a busca em largura no problema das jardas. O estado inicial do nosso problema é representado pelo par ordenado 0, 0, que representa o fato que nossas duas jarras estão vazias. As regras deste problema são a regra 1, onde eu pego água da torneira e encho a jarra 1, a regra 2, onde eu pego a água da torneira e encho a jarra 2, a regra 3, onde eu jogo a água que está no jarro 1 fora, a regra 4, onde eu jogo a água que está no jarro 2 fora, a regra 5, onde eu passo a água da jarra 1 para a jarra 2, e a regra 6, onde eu passo a água da jarra 2 para a jarra 1. Vamos representar a fronteira como uma lista em Prolog que inicialmente possui apenas o estado inicial. O elemento a ser selecionado da nossa fronteira será sempre o primeiro elemento da lista. Como estamos usando uma lista em Prolog, selecionaremos sempre a cabeça da lista. Usaremos dois índices para indicar a ordem dos nós na árvore. O primeiro índice corresponde à ordem na qual os nós são gerados e postos na fronteira. E o segundo índice corresponde à ordem de expansão dos nós, que corresponde à ordem na qual os nós são selecionados da fronteira. Sempre que você for construir uma árvore
de busca, você deve usar uma destas ordens para indicar qual os nós estão sendo gerados ou expandidos. Selecionando o nó inicial, 0, 0, aplicamos as regras segundo a ordem na qual elas estão listadas. Em 0, 0, podemos aplicar R1 para encher a jarra 1 e R2 para encher a jarra 2, gerando respectivamente os estados 4, 0 e 0, 3. Eles são colocados na fronteira, que é uma fila, na ordem 4, 0, 0, 3. Porque, segundo a ordem de aplicação das regras, primeiro geramos 4, 0 e depois 0, 3. Veja os índices de geração. 4, 0 foi o segundo nó a ser gerado na busca e 0, 3 foi o terceiro nó a ser gerado. Como 4, 0 está na primeira posição da fila, ele é o nó selecionado e, portanto, será o segundo nó a ser expandido. Repare o índice 2 nesse nó. Os filhos de 4, 0 são gerados, primeiro 4, 3, depois 1, 3, e eles entram na fila nessa ordem. O processo segue selecionando o próximo nó da fronteira que deve ser examinado. Ele tem seus filhos gerados, seus filhos são colocados na fila de acordo com a ordem em que eles são gerados. Note que ao selecionarmos o nó 4,1 da fronteira e expandi-lo, geramos o nó 2,3, que é uma solução do problema. Mas a busca não para neste instante, uma vez que a verificação se o nó é ou não solução do problema só é feita quando o nó é selecionado da fronteira. Como o nó 2,3 acabou de ser gerado, ele entrará no final da fila. Outra solução é gerada quando expandimos o nó 0,2. E como no caso de 2,3, ele vai para o final da fila também. Finalmente, selecionamos o nó 2,3 e verificamos que ele é uma solução no nosso problema, pois conseguimos colocar 2 litros de água na jarra com capacidade de 4 litros. Note que na árvore que construímos não repetimos estados já gerados. Sempre que um estado for gerado, se ele já estiver na árvore, nós o descartamos. Pause o vídeo agora e tente construir a árvore de busca para esse mesmo problema, só que agora usando uma busca em profundidade. Lembre-se que neste caso a sua fronteira vai se comportar como uma pilha, e à medida que os nós são gerados, eles devem ser empilhados. Não esqueça de colocar nos nós da árvore a ordem de expansão e geração dos mesmos. Podemos escrever um programa em Prolog que implementa uma busca genérica usando duas cláusulas. Na primeira, usamos dois predicados. O predicado search, que tem como argumento uma lista que representa a fronteira e que é satisfeito sempre que existe um caminho de algum nó pertencente à fronteira até o nó objetivo. E o predicado isGo, que identifica os objetivos do problema em questão. A primeira cláusula verifica se o nó selecionado da fronteira é uma solução do problema. Na segunda cláusula, usamos dois predicados. O predicado de vizinhança, que relaciona um nó com seus vizinhos, e o predicado que atualiza a fronteira quando novos nós são gerados. Esta cláusula é aplicada quando o primeiro elemento da lista não é uma solução. Nesse caso, ela gera os nós vizinhos do nó corrente e atualiza a fronteira, fazendo uma nova chamada para esta fronteira atualizada. Importante notar que a estratégia de busca é determinada pela forma como a fronteira é atualizada. Isso é facilmente visto pela forma como o predicado de atualização de fronteiras é definido. No caso da busca em largura, os nós vizinhos gerados são colocados no final da lista, correspondente ao segundo parâmetro do predicado append. Já na busca em profundidade, os nós vizinhos gerados são colocados no início da lista, correspondendo ao primeiro parâmetro do predicado append. É importante lembrar que devemos tomar cuidado com a geração de estados repetidos, que o programa que apresentamos não considera. Este programa deve ser alterado para, primeiro, não retornar ao estado de onde estamos vindo, ou seja, não é possível gerar nenhum sucessor de um nó que seja seu pai.
Você não deve criar caminhos com ciclos, então você não deve gerar nenhum sucessor de um nó que seja seu ancestral, e não gere qualquer estado que já foi gerado antes. Todos os estados precisam estar armazenados. Além da busca em largura e da busca em profundidade, temos a busca com profundidade limitada, cujo objetivo é impedir que uma busca continue em um único ramo indefinidamente, o que poderia acarretar que uma possível solução do problema nunca fosse alcançada. A implementação desta busca é fácil de ser feita, bastando para isso verificar se o nó a ser expandido está dentro do limite definido previamente. A terceira cláusula do programa descarta esse nó, caso ele esteja além deste limite. Para contornar a possível dificuldade de estabelecer um limite dentro do qual existe uma solução, pode-se alternativamente usar a busca em profundidade iterativa. Nela, o limite é incrementado até atingirmos um limite que contenha uma solução do problema. É importante observar que, como a busca em profundidade descarta os caminhos já explorados e que não levam a uma solução, cada vez que o limite é atualizado, uma nova busca em profundidade é iniciada. Desta forma, o mesmo caminho acaba sendo percorrido mais de uma vez, conforme ilustra a figura. Já na busca de custo uniforme, a nossa lista será ordenada pela função g, que determina o custo de sair do estado inicial e se chegar até um determinado estado n. Considere o mapa que está sendo apresentado. Até aqui, as arestas do grafo não tinham nenhum custo associado. Agora, nosso mapa tem um valor associado a cada aresta, que corresponde à distância em quilômetros, por exemplo, que tem que ser percorrido até atingirmos a cidade mais próxima. Note que, com essa informação, o caminho de menor custo não necessariamente é aquele que tem o menor número de cidades entre a origem e o destino. A função g de n é utilizada para que o custo efetivo que vamos percorrer seja levado em conta. No programa, a única cláusula que vai mudar é a cláusula de atualização da fronteira. Após você acrescentar os novos nós que foram gerados à fronteira atual, a nova fronteira deve ser ordenada pelo valor de g. Verifique como fica a árvore de busca para o problema de sairmos da cidade de Arad e chegarmos até Bucareste, quando usamos uma busca de custo uniforme. Os nós da árvore são formados por um par ordenado, onde o primeiro elemento corresponde à primeira letra da cidade que estamos considerando, e o segundo corresponde ao valor da função g. Assim, o estado inicial do problema é representado pelo par A0, onde A representa a cidade de Arad, e 0 é o custo de sair de Arad e chegar em Arad. Ou seja, não custa nada você sair de uma cidade e chegar nela mesma. Note que o nó inicial possui 3 fios, e eles são colocados na fronteira em ordem crescente. Os índices na árvore indicam a ordem na qual os nós são expandidos, que é sempre o nó que possui o menor valor de g. Os nós na cor rosa são os nós que foram descartados, uma vez que eles já haviam sido gerados em outro ramo, e possuem um custo maior que estes. Por exemplo, o nó C494 nos leva da cidade de Arad até a cidade de Craiova, passando pelas cidades de Timisoara, Lugoj, Meadia e Drobeta, e tem custo 494. Mas existe um caminho alternativo para Craiova, que sai de Arad e passa por Sibiu e Vilseia, com custo de apenas 366. Pause o vídeo e tente reproduzir a árvore apresentada usando a busca uniforme. Finalmente, temos a busca bidirecional. A ideia básica por trás da busca bidirecional é executar 2 buscas simultâneas, uma para frente a partir do estado inicial até o estado final e outra para trás a partir do estado final até o estado inicial. O que se espera é que as 2 buscas se encontrem no meio do caminho. Para implementar a busca bidirecional,
O teste para verificar se um objetivo foi alcançado deve ser modificado. Agora devemos verificar se as fronteiras de cada uma das buscas se interceptam, o que pode ser feito quando o nó de uma das buscas é selecionado para expansão ou quando o nó for gerado por uma das buscas. O nó comum às duas fronteiras pode ser alcançado por ambas as buscas, e não é possível garantir que o caminho encontrado seja a melhor solução do problema. O maior problema deste tipo de busca está na quantidade de memória necessária, uma vez que pelo menos uma das fronteiras precisa ficar em memória para que seja possível verificar a interseção delas. Outro problema que podemos ter ao utilizar uma busca bidirecional está no fato de que nem sempre é fácil fazer uma busca para trás. Isso pode ocorrer ou porque a característica do problema em questão pode dificultar a construção de um conjunto de operações que nos leve de um estado até os seus predecessores, ou porque podemos ter um problema onde o estado final não é uma configuração conhecida do problema, mas é apresentado como uma descrição deste estado. E com isso, terminamos as buscas não informadas.